Boa noite. 20 horas, 11 minutos. Terça-feira chuvosa. E estamos aqui para nossa live de raciocínio clínico. Vou aguardar um pouquinho. Entrar o pessoal, sem pressa. Essa tosse que não me larga. Pronto. Vamos lá. Boa noite, meus caros fisioalfas. Muito boa noite, muito boa noite. Então, já são 20 horas 13 minutos. Então, temos a nossa tradicional live de terça-feira. Eu teria um convidado, só que ele teve alguns problemas, enfim, reagendamos, vai ser semana que vem. Então, hoje eu vou falar de raciocínio clínico e vou falar sobre coisas mais práticas, Eu acho que até agora tá tudo muito na teoria, esquematizando e assim por diante, Eu lancei uma caixinha, acho que foi ontem eu lancei a caixinha, e me veio algumas perguntas, me perguntaram como é que eu trato entorse de tornozelo, Como seria, como é que eu raciocinaria em relação de um entorse de tornozelo, Então, existem várias coisas que acometem, que podem provocar um entorse de tornozelo. Então, mas vamos pegar uma questão clássica, um entorse de tornozelo por inversão, que é o mais comum, onde eu vou ter lá, os meus 3 ligamentos do tornozelo, 3 ligamentos laterais, calcâneo fibular, talo fibular anterior, talo fibular posterior, que são os mais acometidos, sendo que o talo fibular anterior e o calcâneo fibular são os mais acometidos dentro dos 3, Muito bem. E aí o que acontece? A inversão normalmente ela vai acontecer, pela forma da pisada que a pessoa teve, ou um obstáculo que ela bateu, ou um buraco que ela pisou, alguma coisa assim, seja caminhando, seja o salto que quebrou, Mas a gente precisa entender algumas relações, porque se eu for pensar só no tornozelo em si, tudo bem, vou ali, eu trato aquela dor, trato os sintomas que estão acontecendo ali, o inchaço, o processo inflamatório, a dor, a instabilidade, num segundo momento. Muito bem, mas não adianta eu só olhar para aquele tornozelo. Quando eu for tratar o tornozelo, eu preciso fazer o raciocínio clínico, não necessariamente vendo o cliente como um todo, como vendem na universidade para gente. Mas eu preciso entender que os segmentos corporais do meu cliente, eles estão interconectados. Boa noite, Renato. Eles estão interconectados. E esses segmentos do meu corpo, claro, eu não vou falar do membro superior para falar do tornozelo. Mas eu preciso pensar, por exemplo, no quadril. Meu quadril influencia o meu tornozelo. Ou melhor, meu tornozelo influencia o meu quadril. Isso significa o quê? Que alguma atividade do meu quadril pode ter sido influenciada pelo meu tornozelo ou vice-versa. Por que ou vice-versa? Porque eu estou trabalhando dentro de uma cadeia ora fechada, ora aberta. Se eu estou pensando no paciente e o paciente ele está deambulando,
em determinado momento, a cadeia daquele membro inferior que sofreu o entorse, em determinado momento ele está trabalhando em uma cadeia aberta, certo? E em determinado momento está trabalhando em cadeia fechada. Isso significa o quê? Que o movimento do pé vai influenciar o quadril. Como assim? Simples. Cadeias musculares. Quando eu for tratar um tornozelo, eu preciso pensar em cadeias musculares. E eu preciso pensar no que o paciente queria fazer. O paciente tem que me dizer o que ele queria fazer. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa botar na cabeça, a gente não consegue separar. Ah, não, isso é só ortopedia. Ah, não, isso aqui é só neurologia. Isso aqui é só... Vou botar só como exemplo porque tu está aqui na live, Renato. Isso aqui é só fisiodermatofuncional. Tanto que a gente já conversou sobre isso na live que tu participaste, né? E não é. Eu tenho que juntar tudo, né? E não tem como eu pensar no tornozelo sem eu pensar em neuro. Sem eu pensar em cadeias musculares. Por quê? Porque eu preciso saber o que o cliente queria fazer. Por um simples fato. Quem é que fez o movimento que levou ele a ter o entorse de tornozelo? Foi o cérebro. E o cérebro não pensa em músculos, o cérebro não pensa em movimentos. O cérebro simplesmente pensa no que ele quer que seja feito. O cérebro nem sabe que existe músculo. Ele sabe que ele quer chutar uma bola, que ele quer andar para frente, quer andar para o lado, seja lá o que for, e as coisas, né, se executam. Quase que eu poderia dizer que são programas ou padrões de movimento, né? Vamos lá, o Renato está colocando uma coisa aqui. Atendi uma paciente semana passada, 26 anos, com histórico de artroplastia total de quadril. Legal. Muito bem. Vou aguardar tu continuar a tua história, tá? Enquanto isso eu vou levando a minha aqui. Fica bem à vontade, Renato. Então, porque isso aqui é uma discussão, tá? E é assim que eu gosto, assim que eu acho legal, né? O padrão de movimento do tornozelo homolateral ao quadril já era diferente só pela mudança anatômica. Sim. Sim e não, eu acho. Deixa eu justificar por quê, Renato. Por que eu acho isso? Tá? Por que eu acho isso? Primeiro, o padrão de movimento ela tem dentro dela. Vem dentro dela, é ontogênico a ela. Né? É inerente à nossa espécie. Tu nunca vai ver a gente coçando a orelha como um cachorro, com o pé de trás. Por quê? Porque nosso corpo não foi projetado assim. Consequentemente, o nosso cérebro, né, que veio antes do nosso corpo, certo? Por quê? Porque uma coisa foi moldando a outra. Ele não foi projetado desse jeito. Certo? E aí o que acontece? Essa pessoa sofreu artroplastia de quadril. Tá, tudo bem, teve a intervenção cirúrgica lá, teve a alteração lá, teve a cicatriz, né, de onde divulgiu a musculatura para poder, né, chegar até o acesso e, enfim, fazer a ATQ. Certo? Exatamente, legal, mas eu vou fazer o raciocínio em cima disso. Eu vou raciocinar em cima disso para depois a gente chegar lá pro tornozelo, tá? Vou fazer um link nisso, porque eu achei muito bom isso que tu falou. O que acontece? A dor pode fazer com que ela tenha, né, uma postura antálgica. E, né, uma ação antálgica, uma atitude antálgica. Certo? Isso, ao longo do tempo, pode alterar o padrão de movimento dela. E aí, tudo isso precisa ser repensado. Então não é uma coisa tão simples assim, né? E aí tu tem que ver o quê? Que ontogenicamente, não.
ontologicamente, né? Legal, o atendimento foi de pós-operatório de uma cirurgia plástica. Legal. Pensando ontogeneticamente, não ontologicamente, ontogeneticamente, ou seja, no desenvolvimento próprio dela, e também enquanto espécie, quem determina... Perdão, caiu a minha conexão aqui. Vou retomar o meu raciocínio. Ontogeneticamente pensando, certo? Ou seja, no meu desenvolvimento enquanto espécie, eu vou dizer para vocês o quê? Que quem determina o movimento de uma articulação proximal não é a articulação proximal. Por quê? Porque a articulação proximal ela serve para quê? Para dar sustentação. Para o quê? Para onde eu me manifesto. E eu, enquanto um ser bípede, quando eu me manifesto por onde? Pelas mãos. As minhas mãos são uma extensão dos meus olhos. É por isso que eu pego as coisas para olhá-las de perto, para manipular, eu preciso sentir elas com as mãos. Certo? Com os pés não é muito diferente, não é à toa que eu tenho muito tato nas mãos e nos pés. Certo? Porque daí eu poderia falar de evolução, podia falar de um monte de coisa. Mas tudo bem, não quero entrar nesse papo. Mas o que acontece? Acontece que quem determina o movimento de uma articulação proximal, seja o ombro ou seja o quadril, e aí eu vou fazer então o link lá com o entorse de tornozelo, certo? É o pé, no caso do quadril, e é a mão, no caso do joelho, dentro de determinados padrões. Dentro de determinados padrões de movimento. Certo? A partir disso, então, eu preciso fazer o raciocínio do meu entorse de tornozelo lá com a atividade do meu quadril. Por quê? Porque se eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem um entorse recorrente de tornozelo, um entorse recorrente em inversão, certo? O que vai acontecer? Eu tenho que começar a pensar no quadril desse paciente. Por quê? Porque o movimento do pé dele está atingindo o quadril e forçosamente ele está entrando, né? Essa inversão dele está tendo algum problema no quadril dele. Em função do quê? Se eu for pensar numa inversão, a inversão do pé leva o meu quadril a uma adução. Enquanto que a eversão do pé leva o meu quadril para uma abdução. Vamos pensar. Pensa num atleta. Sei lá, que atleta? Vamos pensar. Qualquer um de nós jogando futebol ou jogando vôlei no fim de semana, brincando. Jogando beach tênis, joga beach tênis. Né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou pisar, né, com o meu pé em inversão. Por quê? Porque eu fui pegar uma bola e tive que cruzar um pé na frente do outro, meu pé caiu em inversão. O que acontece? Aciono a minha musculatura adutora do quadril. Pronto, né? Não tem como. Eu vou cair, eu vou perder o meu centro de gravidade, porque eu fazendo uma adução, cruzando um pé na frente do outro, dentro, né? Tô criando aqui uma cena do inferno, né? O que acontece? Vou perder o meu equilíbrio e vou cair por cima do meu pé. Pronto, fiz meu entorse. Pronto, fiz o meu raciocínio de como o meu quadril, né, a atividade do meu quadril está sendo influenciada pelo meu tornozelo. E é engraçado como tem pessoas que têm, né, o entorse de tornozelo, né, de forma recorrente. Né? Engraçado nada. Né? Muitas vezes isso é um desequilíbrio dentro do quê? Dentro da sinergia da musculatura. Por quê? Porque se eu for pensar no entorse de tornozelo como sendo só o tornozelo, não vai adiantar. E se eu for pensar no tornozelo, não, então vamos estimular a propriocepção como sendo apenas pegar e botar, pular em cima de uma cama elástica, também não vai adiantar. Porque enquanto eu pular só de cima para baixo, não vai adiantar. Hoje em dia a gente trabalha com as bandas, com as bandas elásticas, muito legal.
Mas isso ainda também não simula a realidade. Certo? Não simula a realidade. Deixa eu só ver o que o Renato colocou aqui. Né? Não à toa, idosos podem sofrer fraturas de colo femoral por entorses de tornozelo decorrentes de instabilidade da articulação tornozelo. Muito bem dito. Muito bem dito. Até porque, né, a propriocepção do idoso, ela é alterada, né? Ela é mais lenta do que a nossa. Não é à toa que, né, a base deles aumenta para ter mais equilíbrio, né? E a progressão, né, ou seja, o passo adiante é mais curto também, né? Porque o deslocamento do centro de gravidade dele é diferente do nosso, né? Em função da força muscular, né? Da reação de equilíbrio, né? A reação de proteção. Então, vê que eu estou falando aqui, né, do entorse de tornozelo, o Renato tá volta e meia, né, tá chamando para as questões do quadril, das fraturas de quadril, e eu não consigo desvincular isso da parte neurológica. Porque se o fisioterapeuta pensar que problema ortopédico é só ortopédico e isso não inclui o resto, desculpe, ele não está raciocinando. Eu tenho que fazer todo o exame do tornozelo? Sim, eu vou fazer gaveta anterior, gaveta posterior, o estresse dos ligamentos, a força muscular, certo? O equilíbrio da articulação, claro que sim. Mas eu preciso raciocinar que tudo isso não vem sozinho. O tornozelo, ele tem, né? Ele é... Pensa que tem uma bola de tênis, uma bola de basquete em cima de um palitinho. E esse palitinho está equilibrando essa bola de basquete. E embaixo desse palitinho tem uma caixinha de fósforo, que é o pé. Então, esse palitinho de fósforo que se conecta nessa caixinha de fósforo, desculpa, esse palitinho que se conecta com a caixinha de fósforo é o tornozelo. E ele tem que equilibrar a bola de tênis aqui em cima. Então seria muito pueril eu achar que o tornozelo em si, não, eu vou tratar o tornozelo, vou tratar o processo inflamatório, né? Vou fazer um estica e puxa dali, um estica e puxa daqui, vou botar ele a pular na cama elástica e deu, resolver o problema. Quando eu sequer levei em conta qual é a atividade dele. Não significa, por exemplo, que sendo idoso eu vou pegar e vou botar ele na cama elástica. Vou correr o risco de promover outra fratura nele, no outro quadril, se der sorte. Então eu preciso levar em conta essas coisas. O raciocínio clínico, ele é muito mais do que eu ficar pensando meramente, certo? Nas estruturas que eu tenho ali, e só naquela base de conhecimento, quando eu tenho que extrapolar ela para outras áreas do conhecimento. Ou seja, eu estou pensando ali em traumato-ortopedia, claro que eu estou, mas eu preciso ter os conhecimentos de neurologia. Eu preciso saber o que é uma reação de proteção. Até porque ele perdeu a reação de proteção no membro inferior quando ele caiu. Justamente porque ele perdeu essa base. O centro de gravidade dele saiu fora da base e ele não conseguiu recuperar. E aí? Tudo bem, eu estou falando o quê? Nas relações que eu preciso fazer entre tornozelo, quadril, sistema nervoso central, volição. É muito engraçado, hoje em dia quase eu não ouço mais falar em volição. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, como se falava de volição. Alguém aqui sabe o que é volição? Muito bem. Eu aguardo, não tem problema. Vou continuar. Então, eu preciso saber o que é volição. É importante.
Por quê? Porque eu trabalho só com isso. Qualquer um de nós. Me arrisco a dizer que um fisioterapeuta que não sabe o que é volição, certo? Ele está perdendo. Ele está perdendo espaço. Por quê? Porque ele está trabalhando de uma forma encaixotada. Aonde? Né? Ele vê o tornozelo do paciente, ele vê o quadril do paciente, mas ele não consegue ver além disso. Ele está preso dentro da traumato-ortopedia. Pronto, lá vem o Klaus. Agora ele é contra a traumato-ortopedia. Não. Eu estou mostrando é que as coisas precisam conversar entre si. E não é porque eu trabalho traumato-ortopedia que eu não precise saber de neuro. Eu preciso saber de todas as reações normais de neuro. Se eu estiver trabalhando dentro de uma pessoa rígida, neurologicamente. Então eu preciso fazer essas relações dentro do meu raciocínio clínico. E aí eu vou começar a pensar depois disso, porque daí, né, passei desta parte de avaliação, de pensar, de fazer relações, né? Aqui é um vídeo, então, do Instagram, então eu não tenho como riscar, mostrar para vocês, né? Sei lá, organizar, né? Em breve terei, calma. Mas, né? Eu tenho que falar agora um pouquinho de tratamento. E aí posso falar de coisas clássicas, né? Teve um entorse, vamos tratar o processo inflamatório. Né? Vamos pensar que é um grau 1, ou seja, não teve um rompimento, né, de ligamento, né? Um rompimento parcial, foram algumas fibras. Vamos pensar uma coisa bem corriqueira, bem comum, mas que eu preciso dar o devido, né, a devida atenção. E, né, não basta só eu trabalhar a questão do processo inflamatório, né, do inchaço em si, da dor. Eu preciso trabalhar o reequilíbrio, né, muscular, o reequilíbrio ligamentar. Tem muita gente que tem os entorses recorrentes, né, e não tratam, e o ligamento vai ficando cada vez mais frouxo. E o que eu acho mais engraçado disso é que muitos colegas fisioterapeutas vão dizer: não, isso a gente trabalha com propriocepção. Tudo bem, só que a propriocepção ela vai se dar com relação à atividade muscular. E a atividade muscular ela serve para te dar a estabilidade dinâmica da articulação. Os ligamentos te dão a estabilidade, estática. Como que eu faço isso? Eu preciso traçar estratégias onde este ligamento possa ficar o mais próximo possível quando ele estiver na fase de cicatrização, para que eu tenha o mínimo de trabalho possível. Então estamos falando de uma imobilização. Sim, mas não uma imobilização permanente, uma imobilização parcial. Hoje em dia a gente tem as botinhas, né? Tem várias órteses que a gente pode usar e que elas vão te dar essa estabilidade. E que tu vai tirar quando tu fores atender ele. Por quê? Porque tu precisa manter, né, a saúde dessa articulação, ou seja, tu precisa manter o movimento dessa articulação. E, inclusive, o próprio movimento vai ajudar no processo inflamatório. Por quê? Porque eu vou ajudar a drenar todo esse exudato, todo esse exudato do processo inflamatório. E a partir disso, então, eu vou conseguir
remodelagem da estrutura ligamentar. Porque sim, o ligamento ele precisa ter um certo nível de estresse. Mas quando ele está lesado, eu preciso ter um certo controle sobre isso. Renato, ó, logo uma articulação mostra-se instável no momento zero de movimento, predispondo o movimento já prejudicial ao paciente. Sim, sim, mas eu vou ter que pesar isso, Renato, porque muitas vezes eu vou precisar do movimento, né? Uma articulação sem movimento é uma articulação doente. Então eu vou precisar, muitas vezes, primar pelo movimento em detrimento da articulação, da estabilidade da articulação. Claro que tudo isso de forma pesada, né? Eu tenho que pesar. O que vai ser melhor? Certo? Porque, por exemplo, assim, ó, eu ter um jogador que tem uma instabilidade de tornozelo, isso não é uma coisa boa. Então, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que brigar com o tempo, né? Porque se ele é um jogador, eu tô falando, não, um jogador de alto rendimento, eu preciso ter que dosar entre a estabilidade dinâmica e a estabilidade estática. Sim, essa questão de tu endossar a estabilidade estática, ela é importante, né? Então, eu vou ter que tirar o movimento do meu jogador. No primeiro momento eu tenho até que eu consegui formar as pontes de fibrina, né? Entre a parte ligamentar rompida, né? Mesmo que seja um entorse de grau 1. Então eu preciso disso para que eu possa iniciar e a partir disso, com pequenos movimentos, conseguir, né, remodelar. Não diria remodelar, porque eu estou refazendo, então não é remodelar, mas sim modelar essas pontes, né, fibrosas, justamente para que eu possa restabelecer a função do ligamento. Dessa forma, a partir desse momento, aí sim eu consigo trabalhar movimento, tendo a estabilidade articular. Só que eu ainda vou ter, né, todo o processo inflamatório ainda envolvido nisso, né? Que eu não posso deixar de pensar nele. Por quê? Porque senão eu vou começar a ter alguma coisa crônica. E eu não quero crônico. Sempre vai ser mais fácil tratar o que é agudo. Nem que eu tenha que reagudizar de novo. Tem gente que acha que não. É melhor não reagudizar. Pois é, mas se tu não reagudizar, tu vai deixar crônico. Tu já tratou uma dor crônica ou um processo inflamatório crônico? Gente, é uma droga. É uma droga, porque, primeiro, tu tem quase as mesmas coisas que tu tem no agudo, só que tudo mais brando, só que mais contínuo. Isso é a tua opinião que tu vai lá e reagudiza, mas reagudiza. Para quê? Para poder começar a tratar de novo. E aí tu vai traçar estratégias diferentes do que tu fez. Tá, mas e mesmo assim, depois que o meu paciente está quase bom não é bom. Mas tá, mas e aí, mas se eu investir um pouquinho mais? Quanto mais tu quer investir? Porque tu fica investindo, o paciente não melhora, e tu continua investindo, e ele não melhora. Tu quer resolver o teu problema do teu paciente ou tu quer continuar investindo? Então, muitas vezes, tu precisa dar esse passo e reagudizar, mas tu tem que ter em mente que tu vai reagudizar e entrar imediatamente com um processo antiflogístico para isso, né? Seja medicamentoso, porque tu encaminhou ele para o médico. Eu não sou a favor de fisioterapeuta estar receitando medicamentos, mesmo que sejam anti-inflamatórios básicos. Eu acho que cada um é na sua área. Né? Mas eu posso entrar com as minhas técnicas, né, fisioterapêuticas de processo antiflogístico, certo? E em questões onde tem edema, eu trabalho com gelo.
trabalho com gelo, não interessa se é inverno ou se é verão. A não ser que sejam grandes áreas do corpo, aí eu começo a pensar. Né? Mas se eu quiser reagudizar, não só eu vou aumentar a instabilidade ali, propositalmente, como eu vou, né, aumentar o processo inflamatório jogando calor, primeiro. Depois que eu vou começar a pensar em diminuir aquela atividade metabólica. Justamente para quê? Para que eu possa diminuir o mínimo possível a necessidade de oxigenação daquele local. Porque isso vai dar tempo das pontes de fibrina se refazerem sem ter a questão de todo o edema, todo esse sudato que fica ali ao redor, que é o que vai ser o responsável pelo teu processo inflamatório crônico, incomodando. Então eu faço aquilo estufar de novo, aí uso o frio para aquilo se condensar, aquilo, né, enxugar, e ao mesmo tempo eu começo o quê? A moldar as fibras de colágeno. Para quê? Justamente para reformular, né, o ligamento, mantenho a articulação com mobilidade, trato a dor e tenho um paciente feliz logo, logo. Porque sempre vai ser mais fácil eu trabalhar um problema agudo do que um problema crônico. Porque se não fosse assim, não precisaria ter, por exemplo, um fisioterapeuta nas atividades, né? Nos jogos de tênis, como tem aqui, né? Como o Dr. Igor Bonos, que veio aqui e ele trabalha direto na quadra. Para que teria? Ele não faz só avaliação, ele faz intervenção no local. Então a gente tem que parar de pensar que assim, para tratar a fisioterapia, não! Isso demora um tempão. Não, tu tem que ser mais incisivo, tu tem que ser, né, trabalhar dentro de uma lógica, raciocinando em cima do problema que tu tem. Várias outras pessoas iam dizer aqui, e dizer assim, não, eu não trato assim, eu trato assado, assim, 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 assim. É a forma como a pessoa raciocina. Outros diriam, né, isso que tu disse eu jamais faria. Porque não foi assim que eu aprendi. Eu também não aprendi assim. Eu raciocinei em cima disso. Eu experimentei isso. Eu planejei isso. Eu tive que replanejar também. Ou seja, não existe uma resposta única, não existe uma técnica única. Com isso eu estou mostrando o quê? Como que a gente raciocina. Porque a pergunta que me fizeram lá na caixinha, né, que eu fiz ontem, se não me engano foi ontem, né, é como eu trataria um entorse de tornozelo. E aí me perguntaram também lá, né, se eu era a favor de treinamento funcional. Claro que sim. Bacana, muito legal o treinamento funcional. Desde que ele seja realmente funcional. De novo, uma cama elástica não é um treinamento funcional, desculpe. Por quê? Porque ela simula a necessidade daquela pessoa? Não, simula até mais. Mas será que ela precisa de mais? Então deixa de ser funcional. Se é a mais, então tu está fazendo um treinamento para uma coisa que sequer ela precisa. Não, mas então eu estou preparando ela. E depois que tu parar, se perdeu. Quando eu falo em treinamento funcional, é um treinamento funcional. Para que ela desempenhe a função que ela necessita. Se ela não necessita ficar pulando, por que eu vou botar ela numa cama elástica? Agora, se o cara é um jogador de basquete, ele precisa correr com alguém cotovelando ele, empurrando ele pelo lado, ele tem que correr com alguém acotovelando ele pelo lado.
E eu tenho que sair do conforto do meu consultório e ir para uma quadra de basquete. Porque é lá que vai ser o tratamento. Então eu tenho 2 momentos. Porque realmente eu não vou conseguir fazer um treinamento funcional com o meu cliente dentro do meu consultório. É simples desse jeito. Se eu for pensar em função, eu tenho que pensar na função que o meu cliente desempenha. Não adianta eu criar um circuito para ele, imaginando o que ele faz. Eu preciso ir a campo. Eu preciso ir a campo e acompanhar ele naquilo que ele faz. E para isso ele tem que ter um mínimo de condição. Ou seja, eu já tenho que ter intervindo, né, para que ele tenha um mínimo de condição de ir a campo e desempenhar aquilo que ele desempenha. Mesmo que ele seja um idoso. Né? Ah, mas qual é o campo do idoso? Bom, suponhamos que a atividade dele é levantar de manhã, levar o cachorro para fazer xixi e cocô e depois ir no supermercado. Ou caminhar na beira, na orla do Guaíba. Eu vou ter que fazer. Senão não é funcional. É o que eu estou inventando para ele, ou o que eu estou imaginando para ele. Para mim é muito clara essa questão de funcional. Pensa em alguém que perdeu uma função. E vai lá e acompanha essa pessoa nesta função. Ele perdeu essa função, no caso aqui, que era o exemplo, né? Porque ele teve um entorse de tornozelo, porque ele teve uma fratura de quadril, e assim por diante. Hoje eu estava falando de entorse de tornozelo. Tá? Era o raciocínio clínico de hoje. Vamos ver o que me aparece para a semana que vem. De repente aparece a mesma coisa e eu retomo, não tem problema. Né? Muito breve. Eu sei que eu estou falando há algum tempo isso, mas eu estou montando uma forma melhor de trabalhar o raciocínio clínico aqui com vocês. Muito em breve, né? A gente vai ter ao vivo uma atividade que vai ser melhor do que ficar só aqui conversando. Né? Porque fica tudo muito na questão da teoria, né? Na questão da... tem pessoas que são mais visuais, precisam ver e não só ficar imaginando. Então, né, vou começar a conseguir trabalhar com imagens com vocês, muito parecido de como eu trabalhava em aula, né? O que eu trabalhava em aula era quadro, não vai ser um quadro, mas vai ser muito parecido, vai ser bem bacana. Né? Então, gente, hoje a live era um pouquinho mais curta, em função de que eu ia falar sobre o raciocínio clínico mesmo, em cima de um entorse de tornozelo, que foi baseado na caixinha que eu botei lá ontem, né? Se vocês quiserem me mandar alguma proposta de raciocínio, de problema para fazer o raciocínio clínico, plenamente aceito. Né? Fiquem totalmente à vontade no que vocês quiserem. Pneu não é meu forte, mas se for necessário eu estudo, né? Que a gente está sempre aprendendo. Mas para não ser o que eu queira, para que vocês saibam que eu trabalho com a necessidade de vocês. Né? Por quê? Porque quando eu trabalho com a necessidade de vocês, eu estou exercitando também o meu raciocínio clínico. Raciocínio clínico não é uma coisa solitária. Né? Quando ele é uma coisa solitária, ele se torna muito maçante, né? Porque a troca ela enriquece, e se não tem troca né, é muito solitário o exercício.
Então, e esse espaço aqui é justamente para isso, né? Para discutir, para realmente pensar sobre problemas que acontecem no nosso dia a dia, certo? Pô, mas Klaus, nesse entorce aí tu falou, só retomando, né? Tu falou, né? De como tu avaliaria, que tu avaliaria o tornozelo, mas o quadril também da pessoa, em função, né? Da relação extremidade com a articulação proximal, em função da perda de equilíbrio. Tu falou, então, daí, né? Questão das cadeias musculares, em função disso. Falou do tratamento, mas será que eu usaria eletro? Uma pergunta, né? Tem gente que gosta de eletro. Normalmente eu não uso eletro. Normalmente. Né? Mas eu acho que eu não descarto. Eu não descarto. Neste raciocínio que eu fiz aqui, eu não usaria eletro. Eu trabalharia só com questões físicas mesmo. Né? O gelo. Né? Então usaria termo, mas não eletro. Gente, vocês jamais vão me ouvir falar, por exemplo, de TNS. Se eu já usei TNS? Já, claro que eu já usei. Já fui um fisioterapeuta como todos vocês. Não passa pela minha cabeça hoje em dia ligar um TNS. Ah, mas ele tem as suas aplicações. Tem, tudo bem, mas eu não uso. Eu acho que tem alternativas para o teu TNS. Né? Até porque, na minha concepção, o meu paciente precisa sentir dor. Estranho. Na minha concepção, meu paciente precisa sentir dor. Porque se ele não sentir dor, ele vai fazer tudo aquilo que ele não faria se tivesse a dor. Então eu preciso, muitas vezes, fazer o uso da dor como meio terapêutico. Muito estranho isso, né? Eu sei. Eu sou uma pessoa estranha. Mas eu acho que muitas vezes eu preciso deixar o meu paciente sentir dor. Provocador? Não, acho que não chegaria a tanto. Né? Seria até antiético. Mas, né, que ele sinta dor por causa da lesão dele, sem que eu tenha uma intervenção, muitas vezes, no meu entender, é necessário. Ah, mas tu não tem que zelar né, pela melhor condição física, mental, saúde do teu cliente? Sim, tenho. E é justamente porque eu, não alterando o nível de dor dele momentaneamente, eu vou gerar menos problema para ele. Porque quando eu coloco um paciente no TNS, para quem não se lembra da teoria do portal da dor, eu simplesmente bloqueio a passagem do estímulo da dor. Isso significa o quê? Que ele não tem mais dor, ele está curado? Não, significa que ele não está sentindo dor, ponto. E se ele não está sentindo dor, significa que ele vai fazer qualquer coisa que ele não faria se estivesse com dor. Então ele vai se machucar. É a mesma coisa que eu com o meu pensamento lombar, certo? Que deu uma dor desgraçada, né? Fui lá e me deram morfina. E graças a Deus quando me deram morfina, passou a dor. Mas significa então que eu estava bom? Claro que não. Passou o efeito da dor, da morfina, voltou a dor. Então, para quê? Só por uma questão de alívio da dor. Alívio da dor no sentido de quê? De dar uma certa qualidade de vida, não, né? Uma certa qualidade de conseguir passar por aquele momento para que depois eu possa intervir. Até porque, naquele momento ali, nenhum fisioterapeuta ia aliviar minha dor. Agora estou falando da minha lombar, né? Certo? Então, eu normalmente não trabalho com analgesia. Né? Não analgesia feita por bloqueio do portal de dor. Caso TNS.
né? Poderia usar uma diatermia por ondas curtas. Não, esquece que eu falei. Poderia usar uma diatermia por ultrassom? Sim, se for bem localizado seria bom. Até muitas vezes para reagudizar o problema, né? Justamente para poder tratar ele de forma aguda, como eu disse antes, é muito melhor de tratar do que um problema crônico. Então chego lá e reagudizo, e depois eu vou trabalhar em cima do problema agudo e não dele crônico. Certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente? São 20 horas e 57 minutos. Hoje a live lá era para ser assim, mais curta mesmo. Eu espero que semana que vem eu tenha meu brinquedinho, né, novo pronto para a gente poder ter uma aula legal de raciocínio clínico. Bem bacana a aula. Tem que fazer vários testes durante a semana, inclusive. E não se esqueçam, né? Essa live ela sobe para o meu canal no YouTube, né? Lá no meu canal, Klaus Logs. Vocês podem assistir ela na íntegra, para quem não, né, não assistiu aqui agora. Compartilhe, se vocês curtiram, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal, certo? Toda semana, todas essas lives eu subo. E agora eu vou começar a ter algumas aulinhas que eu vou gravar, assim que o meu estúdio estiver pronto. Meu brinquedinho estiver pronto. Pronto, entreguei, né? Eu vou começar a fazer algumas lives, não só as lives, mas eu vou fazer alguns vídeos curtos sobre raciocínio clínico, né, de determinadas áreas em específico, e vou jogar lá no meu canal, certo? Compartilhe com os colegas, recomendem, se vocês gostaram dessa, né, dessa live, e nos vemos até a próxima vez, certo? Tudo de bom para vocês, um grande abraço.